Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, para trazer para vocês, para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor Ele nos deu, amém? Para ensinar um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado. Para quem não me conhece ainda, sou irmã Lilian, esse aqui é meu esposo, o irmão Jesus, né? Nós estamos fazendo esses vídeos que foi um mandamento de Deus para as nossas vidas, que nós comecemos a partilhar o alimento que o Senhor Ele tem nos dado, queridos. Espero que você possa nos receber aí, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, e que através de nós vocês possam receber a presença de Deus, amém? E que você seja alcançado por essa palavra que o Senhor Ele nos preparou hoje. Eu vou ler aqui para vocês, está no livro de Atos, no capítulo 16, eu vou ler do versículo 16 em diante. Então, diz assim: na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eu vou ler até aqui, amém? Aqui o que Deus mostrou aqui para nós, né? Quantas vezes nós, né, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí assistindo esse vídeo, que você fala: mas eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu não sou cristã, não importa a sua religião. Se você crê em Deus, né? Você está no lugar certo. Esse vídeo é para você, hein? E a gente vê aqui que às vezes, né, aqueles que servem a Deus, eles passam por situações difíceis, eles passam por lutas, né? Meu querido, você vê aqui quando Paulo e Silas, eles estavam ali naquela cidade, eles estavam ali para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus, né, amor? Com certeza. E eles enfrentavam problemas, situações que muitas vezes estressavam eles, né? Porque Paulo e Silas eram servos de Deus e eles sabiam que aquela mulher, aquela moça, ela não estava ali em corpo sã. Quem falava através da boca dela, dos lábios dela, era Satanás, né? Eram os espíritos imundos. E eles ali usavam ela, né? Para quê? Para perseguir Paulo e Silas naquela praça, né? Eu fico imaginando ali, né? Todo dia eles andando, passando por ali, indo levar a palavra de Deus, né? Indo ali falar do Evangelho de Cristo, e aquele demônio usando a vida daquela moça, andando atrás deles ali, falando, que eles eram, né? Você vê, o diabo ele sabe quando você é de Deus, ele conhece, né, amor? Com certeza, ele conhece quem é de Deus e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Isso é uma realidade, irmão. Nada nesse mundo é escondido ou passa desapercebido, porque Deus conhece e sabe de como você age. E o diabo também sabe, irmão. O diabo ele conhece você, ele sabe que você
da forma que você está andando, da maneira que você está agindo. Então, ali estava o quê? Paulo e Silas, andando, mostrando velocidade. E aquela moça com espírito mau andava atrás dele dizendo: esses são os servos do Deus Altíssimo que fala da palavra, e fala a verdade, né? E fala a verdade, né? E da salvação eterna. Quer dizer, o demônio que estava, aquela moça que está sendo possuída pelo demônio, pelo espírito mau ali, ele conhecia, ele sabia, né, que aqueles dois homens eram homens de Deus. Ela falava como que as pessoas podiam ganhar a salvação, né? E isso da maneira que as pessoas poderiam ter a salvação. Então, isso é verdade. Às vezes nós estamos falando a verdade, ensinando o caminho, mostrando o caminho para vocês, e às vezes vocês não dão muita atenção no que a palavra de Deus está falando. Vocês não precisam olhar para mim ou para minha esposa e coisa e tal, da maneira que eu estou falando, mas olha o que? Para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Ali em Atos capítulo 16 fala sobre essa moça, né? E os donos faziam o quê? Os donos eram o quê? Ganhar dinheiro. Eles tinham muito lucro. Eles tinham muito lucro ali sobre aquela moça. Então o demônio também, para que ele tivesse também ali, ganhar ali fama, ganhar status também, o demônio, ele fazia a vontade daquelas pessoas para que eles também se exaltassem e ele também seria exaltado. Quer dizer, o demônio faz forma de maneira que realmente as pessoas chegam e via ali, fala uma mentira, fala outra, coisa e tal, e o demônio vai lá e confirma na mente, no coração daquela pessoa, ali aquela mentira, né? Fazendo você acreditar numa mentira, fazendo você ali achar que aquilo é verdade, que aquilo é bom, que aquilo não é. Às vezes, irmão, você está sendo enganado, irmão. Imagina, né? Ali dentro da igreja. Não sei se já você abre a rede social, né? Mas existe muitas coisas que você vai vendo que não é ali a pessoa. É pessoa sendo usada, irmão. Sendo usada ali para falar isso, para falar aquilo. E às vezes você não entende, achando que aquilo às vezes é de Deus, às vezes é uma coisa boa, às vezes não é, irmão. E às vezes é só enganação. Então a gente tem que prestar atenção ali como um servo de Deus. Paulo e Silas eram o quê? Um servo de Deus. E ele sabia que ali, aquela moça era usada pelo espírito mau. E aqueles homens que andavam com ela, era a pessoa que realmente queria ter lucro, dinheiro, algo, lucrar dinheiro em cima ali, né? Eles tinham ali no coração, né, que aquela moça, né, fazia algo de bom, mas às vezes não era algo de bom, era uma coisa mentira, enganosa, né? Enganando um, enganando o outro, né? E assim dizia o quê? Enchendo o bolso, ganhando dinheiro, né, amor? Te interrompendo um pouquinho. A gente olhando aqui para a história de Paulo e Silas, né, nesse contexto, a gente vê aqui, irmãos, que às vezes o inimigo, ele vem atrás de nós, né, bem, nos perseguindo, para querer nos enganar, né, nos exaltecer, que nem Paulo e Silas ali podiam sentir vaidosos, orgulhosos, né, nossa, olha, até pecar, olha, a moça a moça sabe quem nós somos, né, quer dizer, acabar ali deixando com que aquilo entrasse no coração deles, né? Podia acontecer. Porque eles estavam ali para servir a Deus e o trabalho deles era contra o mal. E aquele mal estava ali enaltecendo eles, né? Exaltando eles, falando que eles, né, ensinavam, eles podiam ensinar as pessoas como que elas iam ganhar ali a salvação. Então, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado quando alguém começar a te paparicar muito. Porque o que você fez, nossa, mas olha como você é importante, como você é abençoado, como você é bom, como o seu coração, como você é especial, como você é usado por Deus. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Presta atenção nessa palavra, né? Você vê, eu não tinha visto isso nessa palavra, eu tinha visto, né, o poder que tem no nome de Jesus. Porque aqui mostra que o nome de Jesus tem poder, mostra.
Porém, nós, como servos de Deus, né, amor? Nós temos que ter o quê? Autoridade. Autoridade. Nós temos que ter autoridade para expulsar o demônio, para estar ali, né, fazendo isso, para o poder do nome do Senhor Jesus, ele surtir efeito na nossa vida. Nós temos que estar o quê, meu irmão? No centro da vontade de Deus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Como Paulo e Silas, né? Por que Paulo repreendeu e no mesmo instante, fala aqui, olha, Cristo aqui, ó, eu mando que você saia desta moça. Ó. E no mesmo instante, o Espírito saiu, né? Saiu por quê, irmãos? Porque Paulo, ele tinha autoridade. Então, assim, e ele não deu ouvidos ao que aquele demônio estava fazendo. Ele não se deixou levar pelo que o Espírito estava falando na boca daquela moça. Ele sabia que aquilo ali era enganoso, era obra de Satanás. Para o quê? Para tirar eles do centro da vontade de Deus. Deus tinha um propósito deles estarem ali naquela cidade. Deus tinha algo para fazer através da vida deles. E como que eles iam fazer se eles não estivessem no centro da vontade de Deus? Então, irmãos, às vezes a gente passa por lutas, por pelejas nessa vida, vamos falar assim, né? Passa por umas tormentas, às vezes braba, mas tudo é propósito de Deus na nossa vida. Nós não podemos, né, amor, nos deixar derrubar ou enfraquecer, porque, mas eu não sei por que me sobreveio tudo isso, eu não sei por que eu estou passando por isso. Meus irmãos, se você levantou pela manhã, se você entregou o seu dia na mão do Senhor, se você está andando corretamente, se você está em santidade, saiba que tudo está no controle de Deus. E que tudo né, tá normal, nada tá. Tudo é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. Até isso que aconteceu ali com Paulo e Silas naquele lugar, aquela moça foi liberta. Aquela moça, ela deixou de ser endemoniada, dominada pelo demônio, meus irmãos. Então, assim, olha que coisa boa. Olha que coisa boa. E por isso, eles enfrentaram lutas? Sim. Nós enfrentaremos lutas todo tempo, né, amor? Todo tempo. A todo tempo nós enfrentamos, irmão. E ali, depois que ele expulsou ali o espírito daquela moça, ali, aqueles homens, né, levaram Paulo e Silas pela praça para anunciar, falar que aquela verdade. Eles estavam fazendo bagunça na cidade, eles estavam indo contra a fé deles, essas coisas, né? Muitas vezes. Manipular, irmão. Eles estavam a dizer, Paulo e Silas são homens de Deus, mas aqueles homens que ali usavam aquela moça para ganhar dinheiro, eles fizeram o quê? Perderam aquele sustento que eles tinham. Ficaram bravos. Poxa vida. É a mesma coisa, irmão, você ter uma igreja e enganando o povo aí, fazendo o povo fazer isso, fazer aquilo, se você não fizer, você não vai ser abençoado, se isso aqui, são tudo enganação, irmão. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, fazer nenhum propósito, nada disso é preciso. Só apenas Deus quer que você seja obediente à palavra de Deus. Você esteja no centro da vontade de Deus. Quando ele vai usar você está preparado. Ali Paulo e Silas estavam preparados. Quando aquela moça começou a falar, insistir, falando ali com eles, né? Esses dois homens são dois homens que falam como você deve ali ter a vida eterna. Ensina vocês a como conquistar a vida eterna. E aquela moça quis fazer o quê? Aquele demônio quis fazer o quê? Tirar eles, fazer eles pecar, fazer eles ali se exaltar, criar um pecado na vida deles, que eles fossem pecar e eles pudessem sair ali da direção de Deus. Cair em tentação. Cair em tentação, irmão. Porque a palavra de Deus fala o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas vezes o inimigo vem para cima de nós, vem para nós com coisas boas, fazendo a gente acreditar
que uma coisa é boa, que nem ali Paulo e Silas, eles podiam falar, olha, né? Aqui até os adivinhos, eles nos conhecem, sabem que nós somos homens, né? De Deus. E ali eles começarem a deixar aquilo entrar no coração deles, ficarem com aquela soberba, né? Com aquela vaidade. E, meu irmão, se a vaidade entrar no seu coração, minha irmã, cuidado, né, para que as coisas deste mundo, elas não te contaminem, né? Lembra da palavra dos fariseus lá, do fermento? Onde Jesus fala assim para os discípulos, olha, cuidado com o pão, né, dos fariseus, né? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, assim, que nem a gente costuma falar, né? A gente deixa uma raposinha pequenininha, né? Ali nossa, eu gostei de ser elogiado. Olha, eu gostei de ouvir isso, né? Uma raposinha faz um buraquinho e entra na cerca. Irmãos, é só uma raposinha pequenininha. A pessoa pensa assim, né? Mas essa raposinha, irmãos, ela vai começar a entrar, sair, e vai começar a abrir mais aquele buraquinho vai crescendo, vai ficando maior. A raposinha vai crescendo, vai virando uma raposa enorme, sabe? Uma raposa adulta. E ali, né, amor? O que acontece? Com certeza. Quando a pessoa vai ver, a cerca dela está destruída, irmãos. Por quê? Não só aquela raposa entrou, mas ela trouxe a família toda ali. Ela foi cavando aquela cerca e fazendo o buraco aumentar. E assim é o inimigo da nossa vida, né, Com bem? certeza. Vai fazendo você sair da... Você vai se deixando... do centro da vontade de você Deus. vai se sentindo vaidoso, né? Ah, nossa, mas é bom ser elogiado. Olha, eu fiz a vontade de Deus. Nossa, eu fui elogiado. Olha, eu fui elogiada. Ai, como é que bom, né? Que Deus tem usado a minha vida. Meus Isso irmãos, é pecado, irmão. Isso é pecado, porque a glória nunca é nossa, né? A glória é toda sempre de Deus. Tudo que nós fazemos tudo de Deus, irmão. É de Deus, é não, para Deus e é por Deus, né? Então toda a glória é dele, irmãos, é dele, né? Ele não, nós, né? Não fazemos nada se Deus não permitir. Tudo se é Deus não nos usar. Eu cuidei de parentes parentes enfermas. Eu cuidei bastante tempo. Cuidei muito. E ali, né, foi um sofrimento grande, mas eu cuidei. Né, através de testemunho meu, essas parentes, elas, né, chegaram a Cristo, elas se batizaram, e quando o Senhor as recolheu, elas foram salvas, né? E eu cuidei dessas vidas, mas tudo que eu fiz foi para honra e glória do nome do Senhor. Nada eu fiz por mim, né? E eu fiz porque Deus me colocou para fazer aquilo. E eu nunca aceitei, sabe, meus queridos, que ninguém chegasse em mim e falasse: nossa, olha, Lília, o que você fez, nossa, e como você é boa. Não sou não. Eu sou um ser humano, normal, pecadora. Meu marido, eu precisei da força, do apoio do meu esposo, do nosso filho. Eles também foram usados por Deus, eles também me ajudaram. Eles estavam ali me apoiando quando eu estava chorando, quando eu estava desesperada ali naquela situação que foi muito difícil, foi uma luta ali tremenda. E eu sempre falo, meus irmãos, eu não fiz nada que qualquer pessoa devia ter feito, né? Ah, mas ninguém mais fez, então. Eu fiz porque Deus me incumbiu de fazer permitiu isso. Que ela fizesse, foi não? A vontade de Deus, né? E eu sempre falo, se não fosse Deus, eu não teria conseguido passar tudo aquilo. Se não fosse a força de Deus, se não fosse a presença de Deus, o amor de Deus sobre a minha vida, a vida do meu esposo, a vida do nosso filho, eles ficavam até por dias sem me ver. Malemar, a gente falava pelo celular, muito pouco. Se não fosse Deus, nada daquilo teria sido feito,
da maneira que foi. Eu não teria tido forças para fazer o que eu fiz. Então, assim, toda honra, toda glória é de Deus. Eu não mereço glória nenhuma, eu não mereço nem gratidão, porque, meus irmãos, nós estamos aqui como a história ali do bom samaritano. Com certeza, bom samaritano. O bom samaritano foi lá e socorreu um homem que ele não conhecia, ele não sabia quem era, de onde vinha, para onde ia. Ele simplesmente foi, ajudou e cuidou. Levou, cuidou dos ferimentos, pagou para o outro homem, né, cuidar ali. E ele só fez por fazer. Por quê? Porque ele era uma pessoa boa e ponto. E Deus permitiu que ele Deus, fizesse. Irmãos, Deus estava na vida daquele homem. Ah, mas ele não era cristão. Exatamente, aí que está o X da questão. Muitas vezes, irmãos, uma pessoa não cristã, não evangélica, faz muito mais que você, que eu, que às vezes estamos ali dentro da igreja, né? E estamos ali recebendo a palavra de Deus, o evangelho de Deus, nos alimentando da palavra do Senhor, e nós não nos importamos com o próximo, que está próximo de nós. Né, bem? E a palavra de Deus, ela, quando a gente está só ouvindo, irmão, e nós não tentamos entender a palavra é só palavra. Ela não vai fazer efeito. Mas quando nós tentamos entender a palavra de Deus, ela vai fazer efeito, irmão. Essas são as diferenças entre o mundo espiritual e o mundo carnal, o mundo que nós vivemos. São a diferença entre esses dois mundos, né? O mundo de Deus e o mundo carnal, que é do ser humano. Então, quando nós só vamos e ouvimos, ficar ali ouvindo, mas não entendendo, não tendo conhecimento, entendendo a palavra de Deus, ela vai ser somente uma palavra e não vai fazer efeito. Mas quando você ali ouviu, mas Deus, eu quero entender, Espírito Santo, revela para mim essa palavra, eu quero entender essa palavra, aí sim, aí ela vai fazer efeito. Deus não disse assim, Deus não fala que ele fez o mundo na palavra? Por quê? Através da palavra. Através da palavra. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Se nós quiser ouvir a palavra e ter atento nas palavras de Deus e ouvir, querer entender e querer ter a revelação do Espírito Santo daquela palavra em nosso coração, tudo aquilo vai fazer efeito, irmão. Você vai conquistar, você vai alcançar, você vai ter algo diferente. Ali vai abrir um leque na sua vida, através do quê? Do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. Como Paulo e Sila, ele estava ali o quê? Buscando o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo era que fazia ele ter a direção de toda essa palavra. E toda a palavra era colocada no coração deles, o que eles tinham que falar, porque eles tinham o quê? A revelação. Né? Ou seja, né? Santo na vida deles. Nós lemos a palavra de Deus, mas nós temos que ler e depois nós temos que viver a palavra de Deus. Porque se nós só ler e não nem querer saber o que o Espírito Santo tem para nos mostrar dentro dessa palavra, como que nós vamos viver essa palavra, meus irmãos? Aquilo que eu prego, eu tenho que viver, né? Para que eu saiba o que eu estou falando. Senão, não há nenhum valor. Exato. Nenhum valor. Não. A palavra de Deus, uma palavra. A palavra de Deus, ela vem e volta vazia. Agora, se nós prestamos atenção, se nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para Deus, nós buscamos em Deus, aí a palavra, ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir para aquilo que ela foi nos mandada. Amém? Bom, até aqui hoje, né? Vamos parar por aqui. Essa palavra de Deus para vocês, meus queridos, minhas queridas, meditem nessa palavra. Leiam, né? Eu li aqui com vocês, né? Até, deixa eu ver aqui o versículo, até o versículo 19. Leiam, meus queridos. Meditem nessa palavra, busquem a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Fala, Senhor, me dá mais entendimento. Eu vou falar para vocês.
Tem muita coisa ainda dentro dessa palavra que Deus Muita. Ele tem para mostrar para vocês, para abrir os olhos de vocês. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha pra gente, né? O seu gostei, para que a gente consiga aí um público maior, para que não nós, mas para que a palavra de Deus ela seja ouvida, para que as pessoas consigam assistir esse vídeo, meus irmãos, e que eles também possam ser ali abençoados por Deus, como eu creio, em nome de Jesus, que você que está assistindo esse vídeo hoje está sendo muito abençoado pelo Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.